amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Renato Mab, colega de muito tempo na crônica esportiva e há mais tempo do que a nossa geração, porque começou bem antes, né, Mab? Prazer tê-lo aqui no programa. Igualmente, prazer tê-lo aqui. E é uma satisfação poder falar ao telespectador da TVL e contar um pouquinho da nossa história desde 1948, quando nascemos em Blumenau e nos anos 60 se entusiasmamos pelo rádio e, quero fazer rádio. Então vai fazer rádio, comecei a fazer rádio em 64. Então vamos por partes. Como é que surgiu esse entusiasmo, esse descobrir pelo rádio? Eu tinha uma mania de ouvir rádio. E eu tinha uma rádio preferida, que era Globo, São Paulo e tal. E tinha a Bandeirantes também, então as duas. Eu ficava ligado nas duas. Eu falei, esses caras falam bem e tal. Eu também vou falar, eu quero chegar um dia lá. E aí, passando umas férias em 63, em Santos, com a minha família, e um parente morava ao lado da Vila Belmiro. Aí cheguei lá, já conheci Pelé, já conversei com o Pelé e tal. Mas na volta das férias, no meio do caminho, eu disse para meu pai, eu não quero mais estudos, eu quero trabalhar. Ah, mas vai trabalhar, não. E quer fazer o quê? Quer trabalhar em rádio. É rádio? Eu disse, Mas nunca entrasse numa rádio, não. Sempre tem a primeira vez. E aí eu fui conversando com aqui, outro ali. Meu pai disse, não te preocupas que eu vou conversar com o saudoso Evilásio Vieira, que era o Lazinho da época. Em 64, fomos lá conversar no gabinete e ele disse assim, a partir de domingo você começa a trabalhar aqui. Já? Domingo você esteja aqui às 1h30 da tarde. Ah, tudo bem. Agradeci e tal, fui embora. Domingo, meio-dia, eu estava na rádio Nereu Ramos, que ficava na 7 de setembro. E aí o Birajara Abdala Ramos era o locutor da hora e era o plantão da hora também, que era fazer esporte. A rádio transmitia futebol. E se você vai fazer plantão esportivo, Minosso, telespectador, não imagina a raiva que eu tinha de futebol. Não tinha jeito. Não tinha simpatia pelo futebol? Não tinha. Eu ia ao estádio do Herbal Ramos da Silva, eu ia ao estádio da Baixada, que era do Grêmio Esportivo Olímpico. Minha família era Palmeiras e a outra família era Olímpico. Então a gente ia todo mundo para o estádio. Geralmente ia no estádio da Baixada, né? E então eu tinha que acompanhar eles, eu tinha que ir lá assistir, mas eu preferia ficar vendo a arquibancada, o povo, do que vendo futebol. Pois é, e só para situar o telespectador, que idade tu tinhas naquela época, Mário? Naquela época eu tinha de 13 para 14 anos. Então estava encaminhando, estava encaminhando, tentando transformação em realidade. Exatamente. Aí eu pensei, não, eu vou ficar por aqui. Mas aí, no domingo, tal plantão, aí me lembro que o jogo era Palmeiras e Floresta, o jogo era em Pomerode, né? E a equipe de esporte foi transmitir o futebol. E eu disse, hoje o que eu faço aqui? Perguntei para o Birajara, ele disse assim, você faz isso, isso, isso. Naquela época tinha rádio só com ondas curtas, né? Para você pegar os resultados do futebol. Não é a facilidade que tem hoje, né? E aí botar aí fone, era aquela descarga, aquele negócio. Aí eu pensando na minha cabeça, esse negócio não é para mim. Já não gosto de futebol, já não entendo de futebol. Ainda fazer plantão e pá. Não sei se foi sorte ou se foi destino, que naquele domingo deu uma trovada tão grande no Vale do Itajaí, que Pomerode, Blumenau, ficou tudo às escuras. A mesa de áudio da rádio queimou, não saiu futebol. Então você acabou adiando a estreia? Adiando a estreia, né? Que interessante. Tá. Só para me localizar aqui, o senhor falou em gabinete, então quando surgiu aquela conversa com o Lazinho, ele era o prefeito da cidade? Ainda não era o prefeito da cidade. Ele era apenas o diretor da Rádio Ele era apenas o Evilásio Vieira, que era o dono da Rádio Nereu Ramos. Que depois ele veio a ser prefeito, então exatamente. Senador. Hoje, Edelcio, Paulinho, eram tudo garotinhos que ainda estavam na escola. Chegavam meio-dia na rádio para depois ir para casa. Por falar na escola, o teu tempo de estudos, qual foi a tua escola primária? Bom, eu comecei... A primeira escola que eu fui ficava na Avenida Brasil, na Ponta Aguda. Hoje tem um hotel, no fundo daquele hotel tinha uma casa e só tinha aquela sala de aula. Ali eu comecei com aquela bolsinha de pano, um caderno, um lápis e uma borracha e ia para a escola. Aí depois a gente foi para o Luiz Delfino. Mas Luiz Delfino é hoje onde é o fórum, do lado da prefeitura, antigo fórum.
Que na época nem era a prefeitura Nem lá, era a né? prefeitura, ali era o estacionamento da estação de estrada de ferro, onde os trens manobravam para poder ou ir para Rio do Sul ou ir para Itajaí. E assim a gente fui no Luiz Delfino, até que um dia eu disse, agora eu vou parar. Aí quando eu parei, em 64, eu fiz até, hoje a gente chama de, como é que é, primeiro grau? Na época a gente chamava de quinta série, né? Aí eu falei com meu pai, olha, senhor, me desculpa, mas eu vou tentar minha vida, vou lutar. E o senhor tinha irmãos também, não? Eu tinha um irmão, eu fui camelô porque meu pai, depois que se acidentou, ele era pedreiro, encostou uma barra de ferro numa alta tensão, dali para frente ele teve problema de coluna, tinha que usar colete, não trabalhava mais. O que ele resolveu? O sogro dele, que era meu avô, disse assim, eu vou te dar uma banca com algumas mercadorias para você vender. Aí ele tinha aquela banquinha, uma mesinha quadradinha assim, ali tinha espelhinho, pente, tudo que era de bugiganga estava ali. Você fez uma coisa que o Silvio Santos também fez. Também fez, exatamente. Só que ele envergou por outro caminho. Só que ele foi mais rápido, né? E então, aí tinha meu irmão e meu pai que a gente cuidava dessa tal barraquinha que ficava hoje onde é o Buda. Hoje onde é que é o Castelinho. Não tinha ponte, Ercílio Deck, não tinha Beira Rio, entendeu? Tudo isso eu vi crescer e surgir, entende? Aí esse meu pai disse, eu não quero mais, eu não sabia negociar. Eu hoje, desculpa, mas eu não sei vender, não sei comprar, nada, entende? Se eu dizer, eu tenho isso aqui para te vender, pode esquecer que eu não vou comprar. E você, eu tenho isso aqui para te vender, mas também não vou conseguir vender. Não nasceu para coisa. Não nasci para coisa, mas em compensação, meu pai e meu irmão, eles eram um craque naquilo, né? Agora, só deixa eu aproveitar, porque você mencionou algo que faz parte da história do Blumenau, mesmo que esteja lá no saudosismo. Que senhores assim, como você, de cabelos brancos, lembram e confundem um pouco com a época da infância. Que é o trem cruzando a cidade, você falou ali, como é que era ali? Era a estação? Da estação, do trem ali? Que lembrança tu tens desse momento em que o trem fazia parte da cidade? Porque a gente via de dentro da sala de aula, olhava pela janela, o trem estava manobrando, entendeu? E assim, lembro de uma passagem muito rápida, muito engraçada, que uma vez eu tinha um aluno do colégio que tinha um cabelo vermelho, e um dia ele subiu no meio daquelas árvores ali que tinha ali, da tal figueira, né? E aí, quando ele botou a cabeça de fora, eu joguei uma pedra nele. Eu disse, mas atingiu a cabeça dele, já saiu. Então, a história que eu sei daquele pedaço ali. Era um amigo meu, mas eu imaginei que fosse uma borboleta. Para! Aí, passou. E foi a única história que eu lembro que aconteceu nesse período ali, na Via Férrea, bem onde é a prefeitura hoje. Bom, e aí o senhor viu muitas coisas acontecendo, como, por exemplo, a construção da prefeitura, que a gente fala nova, mas já tem uma certa idade, né? Na verdade, eu não vi a construção da prefeitura. A nova não vi, porque fiquei 10 anos fora da cidade. Eu vi, na década de 60, a prefeitura pegar fogo, antigo lá o nosso museu, aquela região ali, a antiga Câmara de Vereadores que era ali. Quando eu entrei no rádio, quando eu mudei de rádio, fiquei um ano na rádio e fui para a rádio difusora, eu passei a transmitir as reuniões da Câmara de Vereadores. Eu transmitia até ter a condição de ser mandado embora. Eu não fazia parte da Câmara, mas eu era o repórter e daqui a pouco o presidente mandou uma correspondência para a rádio dizendo que eu estava proibido de trabalhar na Câmara. Por isso é que eu tenho uma paixão pela Câmara de Vereadores, né? Naquela época os vereadores eram tudo empresários da cidade. Mas tinha um cidadão chamado Manuel Vítor Gonçalves, que era o Maneca. E o Maneca, claro, ele era semi-analfabeto e tal. Então ele sempre chegava em cima da reunião. A reunião já tinha começado, ele chegava. E ele ficava justamente aqui, aonde eu sentava, aqui tinha um corredor, a mesa, e era um tipo de um U, né? E eu transmitindo aqui baixinho, agora vai falar o presidente, papapá, agora vamos para a hora do dia, aquele negócio todo. Aí chegava o Manuel de Gonçalves, sentava ali. Ele fumava um cigarro, era permitido na época. O cigarro queimava o dedo dele, de tanto ele puxar aquele cigarro e batia no cinzeiro. Aquela mesa dele era horrível. Mas tudo bem. Aí um dia ele chegou atrasado, entregou a Ademir Gili, que era o homem que redigia, né? Trabalhava na Câmara, até pouco tempo.
E aí deram para ele, ó, ele trazia no rascunho, datilógrafo para mim que vai ser na ordem do dia. Aí entrou, então, daqui a pouco a ordem do dia. Aí, o vereador Manuel Vitor Gonçalves requer que seja regada a rua Manuel Badia. Em discussão, em votação, aí ele levantou a mão. Levantou a mão, senhor presidente, meu presidente na época me parece que era Aldir Tomes também que faleceu, ele disse assim, ó, eu mandei molhar e não mandei regar a rua nenhuma. Ah, eu só tenho uma baita de uma gargalhada, né, cara? Terminou a sessão, o cara só, não precisa vir mais a próxima. Aí tinha uma correspondência na rádio por causa dessas histórias todas, muito engraçadas. Está tudo na minha cabeça até hoje. Pois é, porque a Câmara então funcionava lá, era junto à Prefeitura? Junto à Prefeitura. Ali próximo da Praça do Biergarten? Era no prédio da Prefeitura, hoje onde é que é o teatro. Sim, a Fundação Cultural. Da Fundação Cultural, ali era a Fundação Cultural e ali era a Câmara de Vereadores. Aí tinha assim umas 12 poltronas de madeira daquela que virava assim, não era uma poltrona confortável como é hoje. Mas aí tinha as poltronas, aí você via, tinha uma cerquinha que quem ia para o plenário não podia passar e tal, só 4 cadeiras para a imprensa, repórter do jornal. Quem cobriu o jornal era o pessoal do Estado, na época nós tínhamos o Jornal Estado aqui, Jornal Santa Catarina. O Santa Catarina não tinha, ainda tinha a notícia. Então tinha os repórteres que lá faziam as matérias. E essa foi a década de 60 para mim. Pois é, então o senhor trabalhou lá de assessor na Câmara, mas transmitia pelo rádio? Eu transmitia a rádio, era 8h30 da noite, era 8 horas da noite a reunião. Ah, era no período noturno? Não era período noturno, transmitia, às 5 para as 8 já chamava o estúdio, tinha uma linha física. Pela rádio? Pela rádio difusora. Ah, pela difusora. Que na época dos anos 60 a rádio difusora era a rádio da elite. Não se falava, nunca se pensava em FM. Dizem que era a FM da época. Era a FM da época, por causa do seu transmissor, por causa do seu som. Então, ali, quem ouvia a rádio era só a alta sociedade ouvia a rádio. Entendeu? Porque tocava música clássica, não tocava música comercial. A gente podia dizer que não tocava música comercial. Mas tinha programa. Quando cheguei em 65, a Valmíria já estava lá. Tinha outros companheiros que depois foram para outras regiões do estado. Mas em 65, eu comecei a trabalhar na Rádio Ramo 64 em março, época da Revolução. Quando eu sentei lá, aí naquela história de não querer fazer mais plantão, no outro dia o Lazinho chegou e disse para mim, gostou de trabalhar? Eu disse, nem trabalhei. E não gostei para ele. O que você quer fazer? Eu quero fazer aquilo lá, que era ser operadora. Colocar as músicas, ligar o microfone e tudo mais. E quem era na época lá o Bambam? O Nelson Tófano, por exemplo, ou não era a época dele? Não, era a época do Nelson Tófano. Eles faziam novela ao vivo. Novela pelo rádio era ao vivo, era do script. Sestrem participou dessa novela, Geni Lino, Virgílio Léo, Vandal, que não é parente desse Vandal, Valdir Vandal. Então eles faziam a novela, era 8h30 da noite, terminava os Cines Anuncio, que era com o Frei Braz Reuter, que era da Igreja Matriz, e ali depois que terminava a novela, depois terminava o Cines Anuncio, vinha a novela. E o Sestrem era uma espécie de contra-regra. Ele abria a porta, não abria a porta, batia a porta para abrir trinco. E aí um dia na novela ao vivo. Não, e quem fazia isso era o operador era Valdir Soriano, nem era Valdir Soriano, era Valdir Soriano. Ele que trabalhava das 18 das 20 para frente até a meia. E eu fui substituí-lo pela primeira vez, fazer uma novela ao vivo. Eu disse, morreu. A novela foi para o espaço. Está me entendendo? Mas aí tudo bem, graças a Deus. Entende? E a gente fez a novela, aí o gerente na época era o Wilson Jacob, disse assim, todo dia você vem fazer a novela aqui. Maba, a conversa está boa. Vamos fazer um intervalo. Tomar um chimarrão? Mas é rápido. Sim, rápido. A gente já volta para continuar essa prosa, pode ser? Pode ser. Renato Maba, é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo, mas logo, logo estaremos de volta. Até já. Pedale com segurança, como criança vá pedalar. Pedale sempre alerta, vá de bicicleta a todo lugar.
Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção. Pedale sempre comigo que o meu amigo é um fanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Então, qual Ciclista é o legal é assunto? ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Renato Maba, que por muito tempo trabalhou no rádio e na televisão em Blumenau, na região e no estado, né, Maba? No estado. Bom, o senhor falava no bloco anterior sobre o seu início no rádio, né? Demorou muito tempo para entrar na televisão? Para entrar na televisão, nos anos 70, quando foi, 69, quando foi inaugurada a TV Coligadas. A coisa foi rápida, então. Não. Olha só, o senhor entra no rádio em 64, em Gaiati. Primeiro foi montado o Jornal de Santa Catarina. Aí depois o grupo resolveu montar a TV Coligadas, que era Flávio de Almeida Coelho, Flávio Coelho, o Flávio Rosa, o que era do cinema também, tinha os dois cinemas da cidade, né? O Caetano Deca de Figueiredo, e tinha mais um cidadão também que era sócio. E aí continuaram montando, a televisão foi para o ar no começo dos anos 70, se não me engano, no final de 69, quando a Vera Fischer foi Miss Brasil. Então, foi aquela apresentação da Vera que praticamente inaugurou a televisão, né? E aí eu fiquei observando. Aí eu trabalhava na rádio, e aí um dia o diretor técnico da emissora ligou, disse, ó, eu preciso falar com o senhor pode dar um pulo aqui na televisão? Posso. Na época, a gente ganhava cruzeiros, 34 cruzeiros, 36 cruzeiros, por aí, não mais do que isso, para você trabalhar na rádio. Para ganhar isso, era porque o cara tinha que gostar muito de ser um tarado pela rádio, né? Para ganhar o que ganhava. Tá aí, mas aí, todo mundo pensava assim, bom, nós trabalhamos na rádio do grupo, nós vamos para a televisão também. Vamos para a televisão, que era do grupo da Coligadas, a televisão. Aí o cara me ligou e eu fui lá. Só eu quero que o senhor possa fazer 3 horários. Aliás, 2 horários. Mas quais são? Às 19 horas, que tem o telejornal. Na época tem o telejornal Garcia, que hoje não existe mais, a Garcia. E às 19 horas da Hering e às 22 horas era do Garcia. Para ganhar 240 cruzeiros por mês. Poxa! Eu só vou ficar milionário aqui, só para fazer. Era para fazer só 40 minutos de jornal. Não, todo dia você vem para cá. Mas na época, o que acontecia? Na época, toda a matéria que passava não tinha áudio, não tinha som. Era tudo mudo. Só tinha imagem preto e branco. Tá? E aí você tinha que pôr uma trilha conforme era a matéria. Tá me entendendo? Aí se a trilha falava em o Minosso casou hoje, foi às autoridades, aí tinha que tocar uma música mais suave. Hoje na BR e tal, aconteceu um acidente, você tinha que tocar uma música mais pesada. Esse era o meu trabalho. Aí eu fiquei na Copa de 70, eu casei em 1970, estava na televisão, e a última partida do jogo Brasil e México, que foi no México, eu casei no sábado e a lua de mel foi em Florianópolis, da Copa do Mundo. Tanto é que nós estamos na época da Copa do Mundo. E casei, fiquei na televisão. Pois é, foi um ano, inclusive, a primeira transmissão ao vivo, a final Brasil e Itália lá no México, inclusive em cores, né? Não, em cores foi um pouquinho antes. A inauguração da Cores, do Brasil em Cores, foi feita pela TV Globo, de Caxias do Sul, na Festa da Uva. Pois é, mas eu digo, aqui em Blumenau já tinha o sinal, era disponível, o sinal a cores? Não, na Coligadas? Ainda não, porque nós tínhamos montar um comercial da Artex para passar dentro da Copa do Mundo. E nós ficamos das 11 da noite às 7 da manhã para fazer esse comercial. Pois é, eu estou tentando resumir aqui porque tem tanta coisa em tanto tempo de trabalho. Quanto tempo o senhor ficou no rádio e na TV? Bom, eu comecei em 64, saí. E parou agora, esses dias? Parei praticamente em 2003, por aí. Então, está perto de 50 anos de estrada, né? Então deve 45. Ter tanta história para contar e deve ter feito tanta coisa no rádio e na TV. E o senhor só ficou no rádio e na TV, fora aquela parte do camelão lá que não deu certo? Não, eu fui, em 79 eu fui embora para Joaçaba.
me convidaram para montar uma emissora de rádio em Mas Joaçaba. aí continuou no rádio. Mas continuava no rádio. Né? Mas Aí, fora rádio e TV, o senhor fez alguma coisa na vida? Não? só em Joaçaba. Eu fui chefe de gabinete do prefeito Normélio Zilli da prefeitura de Joaçaba. Entendeu? Mas aí, em 70, aí quando eu casei, fui para televisão, fiquei lá pouco tempo, porque o meu negócio era mais rádio. Então, aí abandonei a TV coligada. Aí teve uma eleição, e nessa eleição houve problemas de censura, de tudo quanto era... Porque era na época forte da ditadura. Não, era a época da ditadura. O Minosso só vai falar se ele trouxer uma fita para gravar o pronunciamento dele, senão ele não vai falar. Era a determinação que eu tinha do Dr. Wilson de Freitas Mello, que era o diretor-maior da televisão. Era tudo censurado, né? Tudo censurado. Ele só vai falar se ele trouxer a fita. Aí no dia, na época só tinha PMDB e Arena. Na época nem era PMDB. Era só MDB e Arena. É. E aí tá aí o Jason, era do MDB. Aí a Arena falou no primeiro bloco, os primeiros, não sei se era 20 minutos para cada um. E aí o Dr. Jason entrou no estúdio. Aí eu apertei um botão que tinha na minha mesa, que eu era operador. Dr. Jason, por gentileza, boa noite. O senhor trouxe a sua fita para gravar? Ele disse, eu não trouxe. Dr. Jason, não quero ser educado, mas o senhor não vai falar. Ó, quase que assim. Ele disse, como? Disse, não vai falar, não, eu vou falar e tal. Para você ter uma ideia, o Tico, que trabalhou na televisão junto com a gente, Ele trabalha junto conosco já agora. trabalha na legislativa, e tinha o Isaír, que era irmão do Tico, que era O Zico. o Zico. E o Zico era o operador, era o diretor de corte. Aí ele dizia para mim, vou botar no ar. Eu disse, não, pode até botar, mas vai sair mudo. Vai sair mudo. Aí ele botava, o Jair começava a falar, não saía som. Ele pegava, fazia um fadezinho, tirava e botava os slides do MDB, com aquela musiquinha do MDB. E aí tá, e foi 3, 4 vezes que ele foi pro ar e não saiu áudio nenhum. Aí quem desceu lá de cima da direção, Dr. Wilson de Freitas Mello, Caetano de Figueiredo, e disseram, o que está havendo? Disse, olha, ele não trouxe a fita. Determinação que eu tenho da direção que ele não vai falar, se ele não trouxer a fita. Aí o Dr. Wilson de Freitas Mello, deixa pra lá que eu tomo a responsabilidade. Disse, então tá. Mas eu podia ter pego aquilo gravado, podia ter pego aquilo de outro jeito. Tá me entendendo? E não deu. Aí também não foram tão inteligentes que podiam gravar em videotape para depois mostrar para a censura. E sobrou para ti. Aí sobrou para mim. Aí deixou eu falar, aí ele sabendo que não estava gravando, aí desceu o ferro, né? Que todo direito político tinha. Bom, então o senhor foi operador, foi repórter, Foi né? repórter. Foi âncora, apresentador também, né? Por muito tempo. E não gostava de futebol, acabou sendo narrador De futebol. de Pelo futebol. seguinte, Só de TV ou de rádio também? não, só de TV. O futebol, o rádio, para o rádio eu fazia só jogos abertos. Eu narrava o handebol, eu narrava futebol de salão, entende? Mas também não era... Mas quando eu fui para 79, que eu fui a Joaçaba montar uma emissora de rádio, montei a emissora, botou no ar, para inauguração, apareceu o governador da época, era Jorge Condor Bornhausen. Aí a emissora foi tocando, e tinha uma concorrente. E aí a direção me chamou e disse, olha, eu quero que você coloque na nossa programação esporte, transmissão de futebol e música sertaneja. É que dá audiência e dá dinheiro. Então é comigo mesmo. Eles me ligaram e perguntaram quanto é que você quer ganhar para vir para Joaçaba, que eu não sabia onde é que ficava no mapa. Eu disse, eu quero ganhar. Eu trabalhava na radiodifusora. Eu quero ganhar 15 mil cruzeiros por mês. Aí todo mundo junto da rádio assim, tá maluco? Você ganha 3.500 cruzeiros, vai ganhar 15? Eu disse, não, é a proposta que eu fiz, eu não conheço a cidade, não sei o que vai se passar por lá. Aí na resposta por telefone, nós vamos consultar aqui a nossa direção e vamos dar uma resposta amanhã. Ou depois de amanhã, pode ser, qualquer dia. Aí o que eles fizeram? Eles reuniram o CDL de Joaçaba, do SPC de Joaçaba, os grandes empresários, vamos trazer o homem ou não? Vamos, pode trazer. Aí fui para Joaçaba em 79 para ganhar 15 mil cruzeiros. Mas eu me lembro bem do Maba narrador lá da RC. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa fase aí, que eu acho que muita gente, aí da faixa dos 30 aos 40, lembra dessa passagem. Aí eu fui para lá e o Aldo Pires era o gerente de esporte do grupo lá. Aí um dia eu cheguei na estação para trabalhar, o Aldo Pires não estava mais. Cadê o Aldo? Ah, a direção mandou ele embora. Você assume o lugar dele. Como? Não.
Aí fui assumir o esporte, daqui a pouco chegou o diretor, disse, a partir de hoje você apresenta o esporte, aqui ao meio-dia, junto com o Eládio Cardoso, junto com o Miguel Livramento, junto com o Roberto Alves. Então eu fazia parte da rede. Porque tinha a RCA Itajaí, Criciúma e Florianópolis, né? E Xanxerê. Ah, lá no Oeste. Lá no Oeste também tinha. E aí então, aí um dia eu estou lá assim, apresentando o jornal, aí pela comunicação eu vi o Roberto, que era o diretor de esporte da rede, disse assim, ó, domingo você vai transmitir aí Criciúma e Joinville. Eu disse, não vou transmitir, não, já está escalado. Você é o narrador e o Eládio Cardoso é o comentarista e o Polidoro Júnior era o repórter. Pronto. Aí dali para frente começou a andar e comecei a gostar da coisa. E aconteceu tantas coisas nas transmissões. Meu Deus, a cada transmissão... Lembra de alguma coisa extraordinária, de algum gafe? Porque essas coisas... As coisas engraçadas. É, isso que marca. Aí eu fui fazer um jogo, Marcílio Dias e Atlético de Ibirama. Era um jogo, não sei se valia a classificação, primeiro lugar, alguma coisa assim, a liderança do campeonato. E aí abri uma transmissão, aí começou a transmissão, mas aí tinha um cidadão, um jovem, vestido com roupa de diabo, chifre, capa, era um verdadeiro diabo. E ele oriçava a torcida. Aí eu pedi para o meu repórter, vai lá no diabo, fala com ele lá, ver o que ele vai dizer. E daí? Aí o diabo disse, pois tá meio difícil o jogo, mas se Deus ajudar, nós vamos ganhar o jogo, pronto. Quase que acabou a transmissão ali mesmo, né? Se Deus vai ajudar, não podia, né? A gente que lida com essas coisas se assim, depara de cada situação. Do rádio tinha cada situação. Lá em Joaçaba foi transmitir uma corrida de São Silvestre, e aí eu estava num outro ponto, aí o cabeça de rede disse assim, daí, Renato, como é que está a situação aí? Ó, esse aqui está passando o último retardado. Que tinha que ser retardatário, né? Ainda mais ao vivo, né? Ainda mais ao vivo, não podia voltar atrás. E aí tu também aqui em Blumenau tivesse uma identificação grande dentro da Galega aqui, né? Aí como eu fiquei muito tempo na RCE, na Rede de Comunicações Eldorados, eu disse, em 95 eu vou me embora. E vim embora. Vim morar em Blumenau e tal. Pela ironia do destino eu tive 2 aneurismas da horta, um aqui e o outro aqui. E aí o primeiro que deu, eu fiquei aqui em 96, estava começando o carnaval de 96, me deu um aneurisma e eu fiquei em 96 sem fazer absolutamente nada. Só sentado no sol, que era um frio, e lendo o jornal e acompanhando o rádio que eu gostava de fazer. E quando chegou em 97, eu falei para minha esposa assim, ó, vou trabalhar. Mas vou trabalhar. Aí fui procurar emprego nas rádios e tal, aí não sei o quê. Aí me encontrei com o falecido Moacir Galian. Ele disse, dá um pulo aqui, nós estamos montando a TV Galega. Eu disse, coisa de louco, né? TV Galega. Nós estamos montando uma televisão aqui, uma televisão de quintal, e uma televisão aqui só para Blumenau e tal. Eu disse, eu vou lá. Aí me encontrei com o Altair Carlos Pimpão, que era o diretor, o dono e o filho dele. Disse, olha, nós estamos começando, vendemos nossos carros, vendemos nosso terreno, nosso apartamento para comprar isso aqui. Na época tinha televisão lá, mas era da BTV, comandada pelo Jaime Grosenbacher. E o Jaime Grosenbacher só tinha 2 câmeras e um estúdiozinho montado dentro da garagem da própria BTV. Ali então ele tinha uma equipe que gastava 12 mil cruzeiros, 2 mil reais por mês para manter aquela equipe de jornalismo. O Pimpão comprou, eliminou e trouxe a gente para fundar. Aí começou a fundação, ele já tinha a programação pronta, eu só fui para cuidar de cenário, e aí eu me lembro também do Clube da Imprensa, né? Tive a honra de participar, inclusive na bancada, certa ocasião, ao lado do saudoso e Vilas Vieira. Exatamente. Não, aí naquela época que não tinha dinheiro, me dá qualquer dinheiro que eu não quero é ficar parado. Me dá para o ônibus que eu já estou satisfeito. Eu queria estar na mídia. Aí ele me deu um programa, eu vou dar um programa para você. Vai se chamar Clube da Imprensa. O Clube da Imprensa pelo menos aí, o nosso trabalho na rádio tal não vai criticar, o jornal fulano tal não vai criticar, porque eles vão estar tudo aqui. Muito obrigado, hein? Qualquer coisa nós estamos aí. Quero deixar um abraço ao Tico, pela passagem também dos 45, 50 anos de atividades no rádio e na televisão. São contemporâneos, né? Somos contemporâneos. Nós dois juntos dá 4 best-sellers. Um abraço, muito obrigado. Renato Maba foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.